Realmente a situação econômica ela não está fácil. Hoje está muito simples de dizer que ela não está fácil, mas a gente vinha falando isso já desde o começo da pandemia, pela maneira como os bancos centrais vêm atuando, injetando dinheiro desenfreadamente nas economias, como se não houvesse amanhã. Na minha opinião, os burocratas têm uma tendência, no geral, a tratarem as pessoas como eternas crianças imaturas. Como o endividamento do país faz com que a moeda desse país fique mais desvalorizada, porque você passa a ter menos confiança, e uma moeda desvalorizada, alta dos preços. Simples assim. O que quer que seja que você faça ou tenha escolhido para a sua vida de profissão, você vai ganhar dinheiro. E mais ou menos. Mas se você souber cuidar dele, dar valor a ele, você com certeza vai ter uma tranquilidade maior, seja no final do mês ou seja lá na frente na tua aposentadoria. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou conversar aqui com o nosso Bruno Musa. 15 anos de mercado financeiro, fundou uma empresa de investimentos, é professor de finanças, é economista formado pela FAAP, é pós-graduado em mercado de capitais. Enfim, tem uma sólida formação ligada a esse mercado financeiro, muita informação. É criador de um canal chamado Minuto do Musa para promoção de educação financeira no país. Eu acho especial isso, porque eu acho que a falta de educação financeira faz muita gente se atrapalhar e fez muita gente se atrapalhar ao longo dos anos todos. Né? Nossa economia fica muito prejudicada pela confusão que a gente faz com o dinheiro. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, você, Leda? Oba, tudo bem? Eu vou pedir licença para desativar os comentários, só para a imagem ficar mais limpa para ir para o YouTube depois, ok? Tá bom. Eu estava avisando aqui que eu estava online, já tinha mandado a solicitação, e se falando, eu estava falando, tô aqui, até que o pessoal começou a falar, ele já está aí. Pois é, eu comecei a ver. Mas eu sou muito atrapalhada mesmo com isso. Bruno Musa, que prazer, muito obrigada por ter aceito o convite. E eu quero te explorar muito, porque eu quero saber o que você está achando desse momento aí econômico mundial. Porque não é só brasileiro, né? Não é, não. Eu que agradeço o convite, Leda. Fiquei muito feliz, porque eu já somos um fã seu aqui em casa já há muito tempo. Então, obrigado, fiquei muito feliz pelo convite, viu? Bom, você quer começar pelo Mundial ou pelo Brasil? Porque tem realmente muitas coisas a serem exploradas aí, né? Você pode decidir. Então vamos lá, vamos começar pelo Mundial, a gente começa no macro e depois traz aqui para o presente brasileiro, né? Bom, eu vi você falando aí, eu estou há 16 anos nesse mercado, eu tenho uma empresa de investimento chamada Aquavera Investimentos, que a gente foi comprado pelo BTG há um ano, o BTG comprou 49% da empresa. Eu dou aula, né, aqui no Brasil, numa pós-graduação fora do Brasil, na Espanha, onde eu fiz pós lá, minha família, parte da minha mãe é de lá e tal. Enfim, então eu falo, o meu mundo gira bastante em volta de economia já há bastante tempo, eu tenho sorte de realmente gostar do tema que eu trabalho. Eu faço, não sei se quem me acompanha aqui nos meus vídeos diários, que eu tento passar de uma forma mais didática o que está acontecendo no mundo, como isso afeta, assim, o nosso dia a dia, né? Realmente a situação econômica ela não está fácil. Hoje está muito simples de dizer que ela não está fácil, mas a gente vinha falando isso já desde o começo da pandemia, pela maneira como os bancos centrais vêm atuando, injetando dinheiro desenfreadamente nas economias, como se não houvesse amanhã e como se uma injeção massiva de dinheiro no mundo não fosse levar à inflação. Isso já está provado historicamente, que uma injeção muito grande de capital, você expande a base monetária, ou seja, você coloca dinheiro na economia, e um excesso de oferta de qualquer ativo leva à sua consequente desvalorização e à alta dos preços. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, esse mundo mais inflacionário, ele já está desenhado e a gente já vinha falando isso há 2, 3 anos, né? A linha de economia que eu estudo.
Só que, claro, ele foi acelerado pela forma como os governos lidaram com a pandemia e acelerado também pela guerra que ninguém conseguia prever. Mas que ela já iria acontecer, ela iria acontecer. Só para ter uma ideia, contextualizar um pouco os números, Leda, os Estados Unidos, durante 2 anos da pandemia, injetou um número maior de dinheiro na economia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, existe uma medida que chama M2, que é o quanto de dinheiro está em circulação na economia, né? Nos Estados Unidos, tinha por volta de 15 trilhões de reais pré-pandemia. Depois da pandemia, subiu para 21 trilhões. Então, foi acelerado assim, de uma maneira que jamais vista na história. Então, é óbvio que isso, você coloca dinheiro numa economia e isso traz inflação. E a gente estava acostumado no mundo desenvolvido há mais de uma década sem conseguir trazer inflação. Então a inflação era 0, ou muitas vezes era 1%. Só que essa década acabou, né? E agora as economias mudaram. E aí, para piorar, veio uma guerra. Então essa guerra que está levando uma crise inflacionária na Europa e está fazendo com que todo mundo, os bancos centrais, tenham que subir os juros para conter essa inflação que está disseminada na economia. Então, ela não está uma inflação simplesmente porque quebrou a cadeia produtiva durante a pandemia e aí tinha menos oferta de produtos nas economias, porque ninguém fazia mais, as transações internacionais caíram, enfim. Não, você tem hoje uma inflação que está disseminada em serviços. Então, quando você analisa os números inflacionários dos países europeus, existe um negócio que chama o núcleo da inflação, que é quando você retira alimentos e energia e olha a inflação na economia. E essa inflação, ela está muito alta, mesmo retirando a energia. Então são são situações complicadas. E mais, a gente pode abordar um pouquinho mais, se você quiser isso, que na minha opinião, a Europa cavou a própria cova. Ao longo desses últimos anos, ela própria se colocou nessa dependência do gás russo. E agora, com essa guerra, eles estão assim, correndo atrás do rabo, tentando voltar atrás com ações que eles mesmos acabaram colocando. O Trump avisou, né? O Trump avisou e claramente. Avisou. E aí, quando está tudo indo muito bem, todo mundo ri, né? Ele é maluco, e olha só. Igual a gente está vendo agora o Paulo Guedes falar, o sucesso que foi ele no Flow ontem. Todo mundo, meu Deus, Foi não, incrível. tá falando besteira. Daqui 3, 4 anos a gente vai estar olhando e vai falar assim, lembra daquelas medidas que foram aprovadas? Pois é, nós estamos surfando agora. Então eu acho que o mundo precisa ser um pouco menos imediatista e talvez um pouco mais maduro e entender que as soluções que trazem desenvolvimento de longo prazo, elas não acontecem do dia para a noite. A gente precisa entender o que está acontecendo para ficar menos na mão de políticos populistas e ter uma compreensão maior. Porque, de novo, uma ação dessa afeta a nossa ida na padaria para comprar pão, porque o preço sobe no mundo inteiro. Sim. Pois é, mas é difícil você passar isso para o grande público, né? Assim, de modo geral. Mas o Paulo Guedes ontem deu um show, né? Ele ontem estava no seu grande momento. E ele sabe, engraçado que eu nunca pensei que ele pudesse falar. Eu já tinha visto uma palestra dele, ou 2, e ele é muito bom em palestra, divertido até, né? Mas eu nunca tinha visto em entrevista ele tão à vontade. Ele estava disposto a falar, né? Estava tranquilo para ele. 4h30, né, Leda? 4h30. Falou, e ele explicou e falou e falou. E é impressionante como as pessoas insistem em negar. Insistem, eu costumo falar assim, olha, você pode gostar da minha camisa, da minha malha preta ou não, mas 2 mais 2 é 4 para todo mundo. E a gente está vivendo um negócio, um mundo que me parece estranho, que as pessoas querem fazer com que o objetivo se torne subjetivo, e não é o número econômico, a melhoria do número econômico, dos dados de desemprego, que o Brasil vai ter superávit pela primeira vez em 8 anos. Isso são números, isso é matemática. Eu não entendo como as pessoas conseguem refutar isso. Mas volta no que você falou. Quem não entende disso, ou quem assim, parece que pouco se importa, realmente acha que isso tem muito pouca importância. Mas foram tantas reformas micro que aconteceram, que o Paulo Guedes citou muito bem ontem, e hoje na Jovem Pan também foi de show, né? Também foi bom. Foi de show. Então, são reformas que vai trazer benefícios, só que não é do dia para a noite. A gente precisa ser um pouquinho mais adulto e entender isso, trazer mais maturidade
e explicar, tentar de uma forma clara, explicar isso. Talvez seja por isso que depois de alguns anos que eu sigo atuando na linha de frente com clientes, gestão de patrimônio, de empresas e tal, e pessoas físicas, eu me apaixonei pelo lado da educação e eu estou cada vez me acelerando, pisando mais a fundo no acelerador, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje em dia, né? E esse é uma encrenca para nós, a educação financeira, né? A gente não tem nas escolas, a gente não tem nas universidades, a gente não tem nas famílias, né? A gente não tem educação financeira, a gente passa batido por isso. E a gente ouve barbaridades, né? A pessoa mais simples dizendo, e daí é que o dólar aumentou, eu não vou viajar mesmo. Como? Mas você vai comer pão, que é a coisa mais democrática que tem, né? Exatamente, você vai comer pão, que a matéria-prima é o trigo, que precisa do fertilizante, que vem lá da Rússia, que ele é cotado em dólar, e que se o país é endividado, a moeda desvaloriza. Se a moeda desvaloriza, o dólar ganha valor, e o fertilizante, o trigo que vem de fora fica mais caro, e o pão fica mais caro quando você vai na padaria, né? Então a gente precisa desmistificar esse tipo de coisa para mostrar para as pessoas que as políticas populistas, elas são muito bonitas no seu ouvido, mas um custo muito caro. Um custo muito caro ao longo do tempo. E a gente viveu isso nos últimos anos. Eu acho que a gente começou a apresentar dados econômicos mais positivos. É uma pena se nós retrocedermos institucionalmente falando, porque os números realmente mostram evolução. Mas se você permitir, eu estava falando ainda da Europa, os Estados Unidos também entrou em recessão técnica com 2 trimestres já do PIB negativo. A China, que 25% do PIB dela é representado pela área imobiliária, várias empresas dando default, ou seja, deixando de pagar suas dívidas na China, muitos tomadores de empréstimo de lá estão deixando de pagar suas hipotecas. Então, a situação da China também está complicada. Nós estamos num mundo realmente complicado. E o Brasil, pela primeira vez, está destoando nesses números, né? Eu acho que a gente tem uma obrigação de explicar isso melhor. E assim, vale a pena todo mundo parar 4 horas para assistir o que você falou do Paulo Guedes ontem, porque ele faz analogias muito boas, muito com a vida real, né? Isso é muito... transforma algo mais difícil em algo prazeroso e fácil de entender. É verdade. E tem duas coisas que você falou. Uma delas é a falta de maturidade, né? A gente tem os nossos governantes, as pessoas, os críticos, sobretudo, estão vivendo uma fase de pouca maturidade para compreender tudo isso, né? Que está acontecendo. Porque não adianta você, por uma questão de poder, fala-se mal, né, do Paulo Guedes, do governo atual, sem pensar, sem avaliar. Você viu que os índices dizia-se que o Brasil ia crescer, ia ter não tem uma coisa de 4%, que agora eles falaram é o crescimento ou é o PIB? O PIB, que falavam que ia crescer 1%, agora já todo mundo jogou para cima para 2,5% de alta. A inflação fechando com a expectativa de fechar em 6, já está em 7 e pouco no ano, que saiu ontem, 7,96, ou seja, já está abaixo do que a Europa, já está abaixo dos Estados Unidos. O desemprego já está abaixo de 9%, então é mínima desde 2015. Pela primeira vez em 8 anos, o Brasil vai gastar menos do que ele arrecada, ou seja, vai sobrar dinheiro, é superávit primário, pela primeira vez em 8 anos, mesmo depois de gastar 1 trilhão com a pandemia, 1 trilhão de reais. Então, assim, tem tanta coisa, só que as pessoas acham que isso passa batido, mas não passa batido. Isso traz resultados positivos na tua vida, é o pão, como você falou, Ledão. E por que essa dificuldade em aceitar isso? É só a busca pelo poder que não deixa aceitar, é a vaidade, é narcisismo, é o quê? Mas de não aceitar de quem? Por parte da população ou por parte dos próprios governantes? Não, por parte da imprensa, dos críticos. Olha, eu acho que da imprensa você sabe falar melhor do que eu, mas eu acho que... Não sei mais não. Não Ninguém entende, muito, né? Já não sei mais nada sobre essa imprensa. Eu acho que a gente está vivendo, Ledá, um momento muito triste, para ser sincero. Eu tenho uma filha de 2 anos e por que eu vou te dar esse meu ponto para tentar te dar essa resposta? Eu acho que o debate esquerda-direita ele tem que ser muito rico, né? E assim, a direita aprender com a esquerda aprender com a direita. O Paulo Guedes até mencionou sobre isso ontem. Eu não tenho nenhuma
convergência com a esquerda, mas é muito legal um debate com pessoas que pensam diferente de mim, porque eu sem dúvida aprendo muitas coisas, né? Mas o que a gente está vivendo hoje não é esquerda ou direita, é imoralidade, é antiético, e isso não pode entrar dentro das nossas casas, né? Então, se a pessoa é de esquerda, ele tem a quem votar de esquerda, a imprensa teria a quem apoiar de esquerda se ela quer ter esse viés claramente de esquerda, mas não quem está sendo representado agora. Isso é imoral na minha cabeça, sabe? Então, assim, são pessoas que... É uma figura de uma pessoa, e obviamente eu estou falando do Lula aqui, a figura de uma pessoa que roubou dinheiro de todo mundo, que desviou dinheiro de todo mundo, de saúde, educação, teu, meu, que trabalha 12 horas por dia, e aí vem alguém apoiar, e aí vem a imprensa apoiar. Eu acho que é por isso que está perdendo tamanha credibilidade. De repente, canais como esse, canais como o Flow de ontem, estão ganhando muito mais espaço, né? Mas eu acho muito triste isso. Eu não sei dizer por quê. Assim, o único que eu tento entender é ou você é conivente com isso, ou você realmente vai tentar surfar uma onda que antes você surfava e agora deixou de surfar. Eu não consigo achar outro tipo de explicação. E como é que isso vai acabar? Qual é Bom, o final da história? É uma pergunta muito difícil, né? Eu espero, a gente tem uma oportunidade na mão agora que eu espero que a gente consiga fazer com que a gente tenha mais pelo menos 4 anos de uma política mais liberal para mostrar para a população que, por mais que o discurso populista é mais bonito, porque ele te promete comida do dia para a noite na tua mesa, ele tem um custo muito mais caro, que aqueles que precisam dessa comida vão sentir o efeito lá na frente muito maior via inflação. A inflação é o imposto mais perverso que tem, porque ela tira o poder de compra, principalmente da população, que é dependente das ajudas governamentais. E essas ajudas governamentais acabam tornando um país mais endividado se você não tem uma responsabilidade fiscal. Então, é muito complicado isso, mas é mais bonito e mais fácil acreditar em quem chega e te põe um prato de arroz e feijão na frente. Eu costumo falar que quem é de esquerda ou de direita, mas bem intencionado, tem a mesma intenção. Que as pessoas vivam bem, que você tenha... que as pessoas tenham uma renda interessante, tenham empregos decentes, saúde boa, educação boa. O único que diverge é que eles, esquerda, acreditam que quem é o indutor, o promotor disso é o Estado, e nós, mais à direita, acreditamos que isso vem do mercado da área privada. Até aí são discussões saudáveis. Mas quando você passa para o lado da irresponsabilidade, irresponsabilidade fiscal, em que você promete Deus e o mundo, mas não tem dinheiro para pagar isso, se torna um discurso populista. E, inevitavelmente, assim como qualquer pêndulo, ele volta para o patamar de equilíbrio. E quem vai sofrer quando tudo volta para o equilíbrio, que quando você gasta muito é uma inflação maior, quem vai sentir é justamente aquelas pessoas que acreditaram que aquele prato de arroz e feijão era algo, assim, pensando pelo teu bem. Meu Deus, olha como eu amo a Leda, toma um prato de arroz e feijão. Não, é populismo. É muito mais caro. Eu acho que a gente precisa, como eu te falei, na minha opinião, os burocratas têm uma tendência, no geral, a tratarem as pessoas como eternas crianças imaturas. Como se nós todos precisássemos de um salvador, de um papai Estado salvador. Salvador da pátria. E não existe. Para nos orientar, e vai por aí. Agora, eu não sei, essa guerra que ninguém esperava, que vem depois de uma pandemia, né, que traz, por exemplo, eu vi alguma notícia dizendo que em algum país, talvez a Suíça ou a Suécia, se a polícia constatar que você está com temperatura Suíça menor que prender, 19, né? 19 graus, menor que 19, você vai prender. Como assim, entendeu? E são Suíça, países, né, que a gente achava que eram livres, né? Pois é, né? Pois é, assim, eu Será que essa tenho... pandemia trouxe à tona os ditadores do mundo inteiro? Eu acho. Trouxe à tona e foi um belo teste. Eu acho que as crises e as guerras, elas são sempre um caminho para os estados crescerem e mostrarem as suas verdadeiras intenções, que é sempre crescer, né? Então, eu acho que são 3 fenômenos importantes que estão acontecendo e que eu acho que a gente tem que, com informação, combater. Primeiro as entidades supranacionais,
ONU, OMS, FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento, enfim, essas organizações supranacionais se sentindo acima das leis de cada um dos países e legislando em cima desses países, né? A gente viu agora na pandemia muita coisa acontecendo disso. O segundo ponto são os estados querendo se sobressair sobre a liberdade individual das pessoas. E o terceiro ponto são aquelas empresas chaves que estão no mundo todo e que pertencem a segmentos chaves também, que acabam entrando dentro desse esquema e controlando tudo. Quem acaba perdendo somos nós com liberdades individuais, né? Que somos cerceados. E o que a gente viu na pandemia foi assim, foi um escárnio em cima disso. E eu acho que tem dois, né, George Orwell aqui, a gente tem duas maneiras de você controlar as pessoas, via prazer e via medo. Assim, me parece muito claro isso, né? O que foi colocado, não sei se, sei lá, algum teste, alguma coisa assim do tipo, mas é o que você falou, a Suíça, que a gente cresceu sabendo que é um país livre, me soltar uma notícia de que, mesmo que seja só para impactar, você pensar na possibilidade de soltar uma notícia, ele fala que você vai prender alguém porque colocou a temperatura do ar-condicionado acima de tal. É muito triste, né? Era impensável até outro dia mesmo, né? Era impensável. Isso tem o quê? 2 anos, se você dissesse isso há 2 anos e meio atrás, alguém dizia, tá louco, pirou. De 2017, eu casei no final de 2017, 2018 e 2019, eu passei 2 anos na Europa trabalhando à distância, vim para o Brasil a cada 3 meses e rodei ali 20 e poucos países, conhecendo o mundo do investimento desses países. E a Suíça foi um deles, eu sempre fui apaixonado pela Suíça. E eu comecei a estudar os nórdicos mais a fundo, para quebrar aquelas narrativas que a gente cresce ouvindo que é uma verdade, e se a gente não estuda, a gente continua achando que é uma verdade, né? E a tal da social-democracia, que é aquela em que querem te cobrar 50%, 60% de imposto, e tá tudo bem, se pudesse cobrar 100, cobraria, como o Paulo Guedes falou ontem, eu comecei a estudar e falar, cara, eu acho que eu não concordo com esse modelo. E aí, quando a Suíça me solta uma notícia dessa, falando que pode prender, eu falo, realmente acho que os estudos fizeram, foi um bom sentido, porque não dá para concordar numa coisa dessa, né? E, de novo, se você parar para analisar, é o que eu acho, e grande parte das pessoas que pensam com mais liberdade acreditam nisso, que a Europa está passando por esse problema de energia porque eles próprios se colocaram na mão do gás russo. Quando eles abriram mão de energia nuclear que é limpa, quando eles abriram mão de querer mudar por esse alarmismo que a gente está vivendo, terrorista verde, que tem que ser do dia para a noite, tem que mudar a matriz energética do dia para a noite. Gente, calma, está acontecendo uma mudança de matriz energética. Vamos fazer, mas vamos fazer com planejamento, com calma, senão as consequências, inflação. Porque você não tem energia suficiente de outras formas, sem ser combustíveis fósseis, para continuar fazendo o mundo crescendo. Então, calma, vamos fazendo aos poucos. O Brasil está passando por uma mudança de matriz, tem uma matriz energética limpa, a França tem lá 70% com nuclear, vai aos poucos. E aí eles retrocederam e agora querem correr atrás. Você vê Estados Unidos, o Biden pedindo para Irã e Venezuela vender petróleo. Quando ele, no primeiro dia de governo dele, ele falou, não vamos mais explorar petróleo. Quanta hipocrisia, o resultado é a inflação, e quem perde são a população e os países. Que inflação é o imposto mais perverso para todo mundo. O Biden foi um grande erro, né? Grandíssimo erro, né? Mas grandíssimo erro. E assim, nós estamos prestes nós estamos vendo isso, e o mais duro é que você vê pessoas da Califórnia indo morar no Texas e volta por democratas. Aí você olha e fala, como assim? E a gente está à beira 4 dias de fazer um erro parecido? Não pode ser. É um terrível pesadelo que a gente está vivendo, não pode ser. E é engraçado porque é engraçado. É irônico, na verdade não é engraçado no sentido de irônico. Sim. Por exemplo, acabam de eleger não sei quem no Chile e já estão na rua. Com a população lá embaixo. Já. Porque já estão arrependidos. E é uma coisa, é sucessiva. A Argentina está assim, e vai por aí, né? Eu não sei se você tem acompanhado o Javier Milei na Argentina. Ele pensa economia muito igual a mim, se auto-intitula libertário. Então, ele naturalmente
prega políticas contra o Estado e ele está crescendo muito na corrida presidencial e está levando assim, jovens para as ruas. Então, eu não sei se talvez... Até agora vai levar 4 anos, né? Exato. Eu não sei se talvez seja, Leda, e aí eu espero, talvez assim, sabe o respiro do morto da esquerda na América Latina? Tem toda aquela ascensão para dar aquela cortada na bola do vôlei e encerrar por próximos 30 anos, até que venha um novo ciclo, né? Mas a característica da esquerda latino-americana Vamos pensar assim, é confortável, é reconfortante, né? Pensar que está acabando esse ciclo, que vai acabar, né? Só espero que a gente não entre nele, né? Eu espero que a gente não entre, que a gente está nele nos últimos 30 anos, como o Paulo Guedes fala. Pô, vamos dar uma chance, dê uma chance. A gente tem que ser maduro o suficiente para dar uma chance para o outro lado que está apresentando números positivos, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Mas a esquerda latino-americana ela é muito diferente do que a esquerda europeia. Que a gente está vendo o estrago que a esquerda europeia fez em alguns países agora. Mas eu acho que a esquerda latino-americana ela é muito mais revolucionária, né? Você pega esse Gabriel Boric no Chile, essa nova constituinte que ele tentou aprovar, era assim, era assustadora, né? Pois é, mas eu vi uma notícia hoje de que uma ala forte do PT quer exatamente impor uma nova constituinte, como o Haddad tentou em 2000 e sei lá quando. É verdade. Eu não li essa matéria, não. Eu lembro lá atrás, mas eu não li essa matéria, não. Um comentário sobre isso, dizendo que há uma ala do PT lutando internamente por isso, né? Deve ser Gleisi Hoffmann e sua turma ali, né? Sua turma de bem-intencionados, né? A gente está vivendo um momento muito, muito perigoso, né? Muito. É um fio muito tênue, né? É uma linha muito tênue, e por isso que eu falei para você que eu me sinto muito triste. Eu tô essa semana assim, hoje de quarta-feira eu faço lá eu tenho um canal que eu respondo perguntas que me mandam durante a semana no Instagram, e eu publico a cada sexta e sábado, chama Me Explica Musa. E hoje eu fui gravar e eu tava falando com o pessoal lá que eu tô mais do que... Não, já passou a fase, não é nervoso, eu tô triste por tudo isso, sabe? Por você ver que a gente ainda tem uma população que acredita em coisas assim que são irreais, mas essa população que de repente ela é mais carente, cabe a nós passarmos uma informação, e eles acreditam no que quiserem depois, né? Mas o que mais me entristece é ver pessoas de uma classe social como a nossa, por exemplo, que hoje eu estava discutindo com um amigo que é um conhecido, que é herdeiro de uma das famílias de mais de bi, e ele estava falando, não, mas eu sei, para mim o Lula foi o maior político, mas eu sei que ele é o maior ladrão, mas mesmo assim eu vou votar nele. Eu falei, cara, mas como? Olha o que você está falando, olha o que você está falando, sabe? Assim, então eu acho que é o que eu te falei no começo, Leda, vai além, não é esquerda ou direita, é imoralidade, e isso me dá uma tristeza tão grande em perceber que, sei lá, metade de um país, pelo menos, ou quase metade, tá, assim, aceita essa. E não é só na economia, né? Você vê as ameaças. Se você encontrar algum defeito na urna e você denunciar, você pode ir preso. E é o juiz que faz um gesto de degola. É o ministro que diz que o Lula não está devendo imposto, né? Que o imposto vamos esquecer e tal. É tudo muito estranho. Mas está bem claro, né? Está bem claro, assim, um movimento estranho. Então, se você falar que o resultado que não está errado lá na urna, você pode se responder criminalmente. Só que você não pode levar celular para filmar. Então é você contra ele. Somos nós contra o juizão lá, o dono do Brasil. Se você... o Gilmar Mendes que fala que o Lula não deve mais imposto, 15 milhões, mas ele tem declarado não sei quantos milhões, sendo que o cara nunca trabalhou para ganhar aquele dinheiro. Então, o outro que as pessoas que devolvem o dinheiro roubado, milhões e milhões e milhões, tem cena daquele Gedel com 51 milhões de caixa de dinheiro. Cheio de dinheiro, né? Exato, cheio de dinheiro, o outro dentro da parede, o dinheiro, mas não existe. Então vamos devolver esse dinheiro. Então, mas não houve corrupção porque foi julgado em lugar errado. Não, é assustador o que a gente está vivendo.
Se É, não houve, mas é tão simples, né? Se não houve corrupção, por que se devolveu esse dinheiro? não é simples. Parece tão simples, né? Como é que um gerente da Petrobras vai devolver 100 milhões de reais se o cara não tem É. entrada para isso? Da onde ele tirou esse Da dinheiro, onde que mas ele não houve tirou corrupção? isso, né? Assim, é muito triste. Então, eu realmente acho muito triste. Mas isso tem efeitos na economia. Porque esse dinheiro estava em algum lugar. Você trabalha tantas horas, você vai fazer uma série de lives hoje, você vai até 10 da noite, 11 da noite trabalhando, para o Boa. cara pegar o dinheiro que você pagou, é isso. E E, usar e, como ele e quiser. mandar para ditaduras que ele apoia, assim, é Construir coisas revoltante. que nós não temos, né? Construir coisas que não Que temos, nós não né? temos, com o teu dinheiro, com o meu, com o nosso dinheiro, é revoltante. Eu realmente acho tudo isso muito, muito triste, muito triste. Mas, de novo, isso parece que não, mas afeta o preço do pãozinho que você vai na padaria. Porque tudo Como é isso é que. desconf... Fala. Diga. Não, diga. Não, porque tudo isso é endividamento de um país, e o endividamento do país faz com que a moeda desse país fique mais desvalorizada, porque você passa a ter menos confiança, e uma moeda desvalorizada, alta dos preços. Simples assim. Você falou da China, né? Do mercado imobiliário da China. O mercado imobiliário dos Estados Unidos também está com problemas, né? Tá. Tá com problemas, caiu já, dependendo de algumas métricas que você olha, caiu o número de casas vendidas em 40%. Mas venda de casas novas ainda vem saindo dados fortes. Então, a economia americana ela vai ter que ser desaquecida. Isso já disse até Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano. Hoje saiu um dado importante que foi lá eles olham o dado principal para você ter hipotecas é aquela mortgage de 30 anos, né? São as hipotecas de 30 anos, compradas de 30 anos veio a 6,5% a taxa. Para você ter uma ideia, um ano atrás estava na casa dos 3%. Ou seja, você dobrou a taxa de juros Nossa. em um ano das hipotecas americanas. Isso significa que uma série de famílias não consegue mais pagar aquela taxa que foi contratada há um ano atrás. E E isso você pode. praticamente todo mundo tem hipoteca lá. Todo mundo, desde os estudantes até de casas, né? Então, os Estados Unidos, eles estão ainda com dados bem paradoxais, dados, você vê, a taxa de desemprego ainda muito baixa, 3,6%, você não encontra mão de obra para trabalhar, uma inflação dos salários ainda muito alta, mas o próprio Banco Central fala, a gente vai precisar estimular o desemprego por mais contrassenso que isso seja, a gente precisa Estimular o desemprego? precisa aumentar o desemprego, porque se você tem pessoas empregadas nesses níveis, então em pleno emprego, e você tem uma competição muito grande pelo capital humano, pelo trabalho das pessoas, você sobe o nível de salário. Quanto mais as pessoas estão ganhando, mais elas gastam. Quanto mais elas gastam, mais inflação, mais pressão nos preços. Então, eles estão subindo a taxa de juros para retirar esses trilhões que eles injetaram na economia, que eu falei aqui no começo para você, para drenar o dinheiro que eles colocaram na economia, ter menos dinheiro em circulação, as pessoas terem menos poder de compra para conseguir que os preços caiam. Entendeu? E assim, isso foi Entendi, mas gerado, é tão contraditório, né? mas é Assim, porque para são quem não as. é da economia, sabe? Mas por que que tem trilhões a mais de dinheiro na economia? Porque eles estimularam isso e vieram injetando esse dinheiro ao longo dos últimos anos. Então, se você pega, por exemplo, desde a crise de 2008, não sei se quem não viu aqui ainda aquele filme Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar, é uma verdadeira aula do que a gente viu agora. Então, muitos bancos seguradoras quebraram, eles injetaram o dinheiro lá na veia, o dinheiro do governo, compra e você vê, traz liquidez para o mercado e você vê que muitas empresas durante a pandemia que receberam dinheiro, ou perdão, antes da pandemia, elas sobreviveram porque receberam dinheiro barato do governo, juros 0 a 0 mesmo, vai ganhando dinheiro aqui nos Estados Unidos, na Europa, e você permitiu que uma série de empresas ineficientes continuassem sobrevivendo. E assim, as consequências chegam. Aí me falam, pô, mas e aí, o que você ia fazer? Cara, algum momento a gente vai ter que lidar como adultos com o problema.
Se você, por exemplo, ganha 10 e gasta 15 durante meses, daqui a pouco os bancos não vão te emprestar mais dinheiro e você vai ter que ir atrás de um agiota. Então, você vai ter que, mais cedo ou mais tarde, cortar os teus gastos na veia da tua casa para você conseguir voltar a ter acesso a crédito, senão você não consegue. A Argentina, por exemplo, não tem mais crédito nem local nem externo. Então, eles têm que imprimir dinheiro. Imprime dinheiro, a inflação está batendo 80%. Então, não tem escolha. Ser saudável nos faz... a liberdade ela vem aliada à responsabilidade. Ser saudável, seja financeiramente ou não, pressupõe uma série de pré-requisitos. Você cuidar da tua vida, cuidar da tua saúde financeira. Assim, a vida é assim. Não tem o que fazer. Enquanto a gente não encarar como verdadeiros adultos as consequências econômicas de ações populistas, a gente vai continuar empurrando a poeira para debaixo do tapete. E o euro? E a Europa? O euro eu acho que é uma situação bem mais complicada, né? O euro é uma junção é uma união política, onde criou-se uma moeda comum. Essa moeda comum, ela vem perdendo o valor dia atrás dia. Então, hoje de manhã, agora no final do dia, estava 96, 97 centavos, ou seja, para cada euro você compra 96 centavos de dólar, tá? Ou seja, há um ano atrás, cada euro você comprava $1,24. Então, veja que em percentual é muita coisa, é mais de 20%. Há um ano atrás, R$1 estava 6,50 60. Hoje está igual ao dólar. R$1 praticamente 5 euros, um euro praticamente R$5. Então, olha percentual como o euro perdeu valor. O euro é uma união política de países extremamente diferentes que se juntaram numa moeda comum, e isso foi muito, muito falado lá no final dos anos 90, começo de 2000, quando começou a juntar países extremamente diferentes. E para tentar falar de uma maneira mais clara, você vê que o euro tem um problema muito importante sob o ponto de vista econômico. Você não tem emissão de dívidas em euro. Cada país emite a sua própria dívida, só que todos os países usam o euro. Só que a dívida da Itália é mais arriscada do que a dívida da Alemanha. A dívida da Espanha é mais arriscada que a da Alemanha. A dívida da Grécia é muito mais arriscada. Então, o que você precisa? Sempre um Banco Central Europeu intervindo para os países que são fiscalmente irresponsáveis, usando o dinheiro daqueles que são mais responsáveis. Até que ponto, quando você tem uma economia pujante, tudo indo bem, sem inflação, tudo bem, você nem percebe, porque o dinheiro está entrando. No momento em que você vê uma economia alemã completamente deteriorada pela inflação e sem energia na beira do inverno, até quando os alemães se sentirão tranquilos em usar o seu próprio dinheiro para sustentar a irresponsabilidade de Grécia, Itália, Espanha, Portugal e outros? Até quando eles se sentirão confortáveis em segurar, de repente, Hungria, República Tcheca, que são países completamente diferentes? Então, eu acho que a Europa e o euro como moeda, ela precisa olhar para dentro e fazer uma autorreflexão. Não acho que o futuro seja tão bonito assim, olhando sob o ponto de vista econômico, tá? Até quando a Alemanha vai querer pagar a conta, né? Ela é o carro-chefe. Por que ela vai querer pagar a conta enquanto os próprios alemães não podem ligar o aquecedor e passar frio no inverno rigoroso de, sei lá, -5, -10 graus? Eu acho que pode vir uma comoção. Você acha que pode vir uma comoção na Europa com isso? Porque a falta de energia pode causar um grande dano, né? A esses países todos. Uma revolução, uma insatisfação popular muito profunda, né? Porque mexe com todo mundo, né? Com o dia a dia, com... A gente acha que não, mas talvez virou um hábito tão normal nos dias de hoje, na vida de hoje, apertar um botãozinho, acender a luz, ou apertar um botão e ligar o ar-condicionado, né? Mas não é. Não existe crescimento no mundo de qualquer coisa, ou produção de qualquer coisa que a gente está usando aqui, um celular, a internet, a luz que está em volta, a mesa que você está apoiado, o sofá que você está sentado, a roupa que você está vestindo, tudo tem energia. Sem a energia, você não consegue fabricar nada.
Absolutamente nada. Então não é simplesmente só a pessoa chegar na casa dela e não ter calefação lá na Europa. A indústria que produz todos os produtos que chegam no supermercado ou que transportam os produtos, tudo depende de energia. Então, se você passa a ter um problema de oferta de produtos aliado a pessoas ainda com frio, é o caos social. Pois é, esse caos mesmo que eu temo, que eu acho que é quase que inevitável, vai acontecer, não tem como. Exato, E exato. tem uma Fala. solução, quer dizer, tem uma rima para essa questão da energia, porque a solução seria produzir mais energia, etc, etc. Mas qual é a rima nesse momento? O inverno está na porta, né? Agora na porta eles estão com estoque de gás. A Alemanha está com estoque de gás em 91%, acima da média histórica, que é 87% na zona do euro. Então, parece que para os próximos meses eles conseguiram atingir isso. Os Estados Unidos exportou muito gás liquefeito, que é o gás como é que chama? Em líquido, em estado líquido, exportou bastante. Então eles conseguiram encher. Mas se essa guerra dura mais, você vê que ontem começou a noticiar já que a estatal russa Gazprom entrou em conflito com a Naftogaz, que é a maior estatal ucraniana, e que a Ucrânia falou, então vou fechar esse gasoduto também, que leva para a Europa, porque a Rússia não está me pagando para transportar o gás que sai da Rússia, passa pela Ucrânia e vai para a Europa. Então, o que eu acho é que assim, o problema está dado, o problema está aí. A gente precisa pensar de novo, talvez um pouquinho mais à frente. A Europa precisa parar com esse alarmismo verde terrorista e falar, a gente precisa usar energia nuclear. A gente precisa retomar as usinas. A Alemanha tinha 17 usinas nucleares em funcionamento, tem 3. E vai fechar essas 3 em dezembro. Tentou voltar atrás, só que a matéria-prima da usina nuclear é o urânio, que você compra em contratos de longuíssimo prazo. Eles tentaram parar o processo de desligar essas 3 que faltam, não dá mais tempo. Quando você pega os Estados Unidos, que tem 100 usinas nucleares, a China está construindo mais de 60. O Brasil tem 2, está construindo a terceira, que é Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A França tem lá 70% da sua matriz com usina nuclear. Gente, a gente precisa mudar a matriz. O Brasil tem solar, tem eólica, mas ela é intermitente. Você ainda precisa a usina solar e eólica ligada em alguma estação que é abastecida por combustíveis fósseis. A gente vai mudar isso. A tecnologia do ser humano ela é brilhante quando deixar do ser humano trabalhar. Né? A gente sabe disso. Quando foi descoberto o pré-sal no Brasil, não tinha tecnologia suficiente para ir buscar lá embaixo. Hoje você busca facilmente. Então, é só o governo, os governos, saírem do cangote dos empresários e deixar eles atuarem livremente, que a capacidade empresarial e criativa do ser humano é brilhante. Ela é brilhante. Deixa atuar. Mas esse discurso que a gente tem que vender hoje para o mundo, chegaram às consequências. Então, assim, para o inverno eu realmente não sei. Não sei se tem soluções tão fáceis. Sei lá, a Noruega exporta, a Argélia também está exportando, mas aí a Espanha brigou com a Argélia por defender Marrocos. E aí, só que eles dependem também do gás da Argélia. Sabe quando você olha e fala assim, não, esses governos progressistas, eles parecem que ou são maldosos mesmo ou são alienados por completo. Não sei. É difícil pensar como é que eles são, né? Eu queria tocar num ponto que você falou que gosta muito da questão da educação financeira, né? E como eu acho que a gente não tem, eu queria te pedir a você que desse uma luz nessa história. Quer dizer, como é que a gente poderia começar uma educação financeira? O que você pode dar de dica para as pessoas para começarem para acordarem para isso? Não é? Porque a esquerda não gosta muito desse assunto. Viu aquela moça, Genro, lá no Sul, que disse que não tem sentido o pobre pensar em educação financeira, quando é o pobre o mais interessado, né? Aquilo é revoltante, né, Leda? Luciana Genro. Luciana Genro, gravem esse nome, não esqueçam desse nome. Porque se você não pensar bem, é ele que paga, não é ele que paga 3 geladeiras por uma, não é? 3 fogões por um fogão. Ele é o pobre que sofre mais com isso. Eu falo assim, Leda, se você, não importa se você é vendedor de pipoca na porta de uma escola, se você vende água nas praias,
se você é um altíssimo empresário, um grande médico, se, não importa, um atleta, o que quer que seja que você faça ou tenha escolhido para sua vida de profissão, você vai ganhar dinheiro. E mais ou menos. Mas se você souber cuidar dele, dar valor a ele, você com certeza vai ter uma tranquilidade maior. Seja no final do mês ou seja lá na frente na tua aposentadoria. Então é um assunto que, assim, é inacreditável ver a Luciana Genro falar um negócio desse, porque a quem não é importante uma educação financeira? Claro, só se de repente eu quero te manipular. Quanto menos você souber, é mais fácil eu te enganar, né? Então eu faço isso com os meus clientes, eu falo, gente, não acredita na minha voz só porque você gosta ou não gosta da minha voz. Vamos debater. Aonde a gente está alocando o teu dinheiro? Nisso, nisso, nisso. Por quê? Por causa disso, disso. Entenda. Ah, mas eu não gosto de entender. Não, entende. Você vai entender. Tem que entender. É seu dinheiro, é o seu trabalho. E se eu for um picareta? E se eu fosse? Sabe, você fica mais fácil, você fica mais suscetível a cair no conto do vigário. Vamos debater, vamos conversar, vamos entender o que você está fazendo com o teu dinheiro. Eu estou aqui para te ajudar, mas vamos entender. Agora, de dica que você falou, eu faço uma coisa com meu sobrinho. Meu sobrinho tem 11 anos, minha filha já tem também uma carteira de ações, só que ela tem 1 ano e 9 meses, então ela ainda não entende, né? Mas eu tenho um sobrinho que desde os 6 anos de idade, eu faço o seguinte com ele. Hoje, que ele tem 11, eu dou R$ 100 para ele por mês, divididos por semana, né? Então são R$ 25 por semana e eu falo para ele assim, Bernardo é o nome dele. Eu falo, Bernardo, eu te dou 25 e a gente vai conversar no domingo à noite. Você vai me falar quanto você gastou nessa semana dos 25 que eu te dei. Se você gastou tudo, beleza, na semana que vem eu te dou 25 de novo. Agora, se você gastou 20, sobraram 5. Na semana que vem eu vou te dar 25 mais 5. Só que esses 5 a gente tem que sentar na frente do computador junto e a gente vai escolher uma ação para comprar junto com a tua carteira de investimentos. E aí tem semana que ele chega e fala, olha, meu, Bruno, chama de Bruno, não tio, né? Bruno, meu, sobrou, Bru, ele fala, Bru, sobrou, eu não gastei nada, sobrou 25. Eu falei, legal, então na semana que vem eu te dou 50, 25 mais 25 e os 25 da semana passada a gente tem que investir. O que é investir? E assim foi começando, né? Então, eu acho, o que é um importante aí nessa, eu acho que tem algumas lições importantes. Primeiro, eu estou dando uma lição para ele de escassez. Tem um conceito na economia que todos os recursos são escassos na economia. Por mais bilionária que uma pessoa pode ser, o dia dela tem 24 horas como de qualquer pessoa. Então, o tempo das pessoas, que é um recurso, já é escasso. Então, economia é alocar os recursos da forma mais eficiente possível. Então, eu estou ensinando para ele o sentido de escassez. O dinheiro ele é finito, ele não é infinito, então você tem que cuidar dele. Mas, no sentido de que ele vai ter mais lá na frente se ele abrir mão de determinadas coisas agora. Então, para todo mundo, tem um outro conceito importante em economia que é assim, se te oferecem R$ 100 agora ou R$ 100 amanhã, você vai aceitar R$ 100 agora, não é isso? Agora, se te oferecem 100 hoje e 200 amanhã, você vai falar, opa, 100% de taxa de juros em um dia, prefiro amanhã. Então você aprende a entender o conceito de tempo, de você deixar certos prazeres agora para ter prazeres maiores lá na frente, né? E um outro ponto é, você quer alguma coisa? Vamos usar desse dinheiro. E você está ganhando ele por um mérito seu. Você guardou na semana passada, então você está ganhando a mais nesse mês. Então você tem aí escassez, você tem o sentido de presente e futuro e você tem a meritocracia. Eu acho que são 3 coisas que a criança cresce com um espírito muito mais empreendedor e não querendo ser dependente de governos, estados, burocratas e tudo mais, entendeu? E você vê alguma possibilidade disso ser viável para grande massa, para levar para as escolas? Você acha viável isso? Eu criei um projeto, mas aí foi no começo da pandemia, e aí veio pandemia, escola fechar, tinham outras prioridades, aquela coisa. E aí hoje eu faço mentoria para pessoas que não entendem nada para explicar o que é juros, o que é inflação, como isso afeta. Então eu crio todos os meses grupos de mentoria e eu tento fazer isso. Eu faço trabalhos voluntários em comunidades carentes. Eu moro aqui no Morumbi, aqui em São Paulo tem uma favela aqui do lado que eu faço como é que chama? Paraisópolis, que eu faço trabalho voluntários lá. Eu tento como eu posso. Nas escolas, é o que você falou.
o MEC já colocou na sua grade curricular educação financeira, acho que começa no ano que vem, mas eu tive acesso, eu tive reuniões com o pessoal lá de Brasília, e o conteúdo ele é muito raso. Mas pelo menos está começando. É algo, né? É algo. Mas assim, Leda, eu dou aula numa faculdade, que é uma faculdade ainda bem seleta, no sentido que a mensalidade é muito, muito alta mesmo, né? Então a gente está tentando jogar isso para baixo. Pra você ter uma ideia, custa por volta de quase 12 mil reais a mensalidade. Então ela Caramba! é E que bem. universidade é essa? Chama Link School of Business. A gente tem aqui, tem no Vale do Silício, tem em Berlim e está abrindo em Israel. Então os alunos podem ir para lá, para cá, conhecer, ter aula de lá, daqui. Não tem professor de carreira, então o professor é sempre um empreendedor antes de ser professor, né? Então, enfim, ainda tudo isso custa muito caro. A gente está estudando como derrubar esse custo. Eu tenho participação até na empresa, tentar como derrubar esse custo para a gente conseguir jogar para a base esse tipo de ensinamento. A gente tem bolsa lá, então tem bastante aluno bolsista, tem inclusive aluno que é empreendedor dentro de comunidades carentes que conseguiu a bolsa e está lá. Então tem essa mescla de realidades que é muito legal. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de dar a aula é que a gente tenta ir passando esse tipo de conhecimento mais para frente, né? Para onde dá. Então, de repente, a gente instiga muito lá de ter como meta você chegar e falar, olha, repassa esse tipo de informação de forma voluntária para uma pessoa que trabalha na tua casa, que lá, como são pessoas de classe alta, né, tem ou funcionários da empresa do teu pai, ou sei lá, quem você quiser, alguém na rua, aborda alguém na rua e comece a cunhar, adote alguém na rua e fale sobre isso, adote uma criança numa comunidade carente, espalhe esse tipo de notícia, porque a gente tem lá, que eu estava falando, o mínimo que o MEC obriga para a gente dar um diploma para os formandos. O resto, Leda, é completamente coisa fora. Então é como empreender, é oratória, sabe, é educação financeira básica, que eu acho que tinha que ter na escola. Eu, Bruno, não acredito que vindo do governo, vindo do MEC, a gente vai ter realmente alguma coisa de extrema qualidade. Mas o nível de conhecimento financeiro é tão baixo que qualquer coisa eu acho que é um avanço. Mas já te passo a palavra. É melhor que nada, né? É melhor que nada. Eu falo muito que eu adoro o tema, então me interrompa, tá? Mas da mesma maneira que eu falei aqui no começo, que eu falei aqui na frente, no começo, que a gente tinha que esperar o longo prazo para ter resultados, aqui também é uma geração que está começando que a gente vai ter que esperar uma geração lá na frente para eles terem resultado. Não é do dia para a noite que você vai ensinar novos hábitos. É construção, né? É construção. E é muito interessante que muitos desses alunos ou dessas mentorias que eu faço, quando tem pessoas mais novas, eu falo, conversa em casa sobre isso, quebra aquele tabu de não falar sobre dinheiro em casa. A criança tem que participar daquela decisão de por que está comprando, por que não está comprando. E aí eles me voltam com determinadas coisas, eu falei tal coisa, meu pai não tinha ideia do que eu estava falando. Então olha só que interessante, nós temos hoje pessoas dentro de empresas que muitas vezes são bem-sucedidas que tampouco conhecem. Então é normal, porque nunca foi estudado, né, Leda? Não é que o cara é incompetente ou nada disso, nunca foi estudado. Então acho que a gente precisa entender o processo e esperar essas novas gerações chegar e tentar atuar onde a gente pode. Né? E tentar ir fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Falando, fazendo, formiguinha. Difundindo essa dica de fale com alguém que trabalha na sua casa ou que trabalha na empresa do seu pai. E você vai ampliando esse negócio. Eu tenho aqui uma moça que trabalha com a gente há um tempo, tem a babá da minha filha, a gente toma café todo mundo junto da manhã, né? E aí eu sempre fico explicando para ela, falo, olha, como é que funciona? Você sabe por que você ganha tanto e pinga na tua conta menos? Você sabe para onde vai esse dinheiro? Você sabe o que é o INSS? Não sei. Você sabe quanto você paga de imposto? Sabe quanto você me custa? Você preferiria ganhar quanto você me custa do que quanto eu efetivamente te pago? Ela, sim, aí depois, ninguém nunca tinha me explicado dessa maneira. Sim, eu preferia ganhar mais. Fala, pois eu também preferia te pagar mais do que pagar para o governo, mas eu não posso. Você quer, eu quero, mas não podemos. Olha só que legal. Por quê? Porque tem um Salvador lá que nos ama tanto que decidiu pela gente. Né? Então, assim, e isso você vai passando, eu falo para ela, fala isso para tua filha, fala isso para o teu marido, fala isso para não sei quem, vai, espalha. Vamos trazendo esse debate, a gente precisa ter mais conversas, a gente precisa conversar mais sobre o tema.
né? Despertar o interesse nas pessoas. Porque tem uma coisa que eu falo, Leda, quem prova a liberdade jamais quer voltar atrás. Você vê uma série de pessoas que nos anos 60, 70 eram pessoas muito com tendências à esquerda, que é super compreensível, que por algum motivo da vida acabaram virando mais a pessoa de empreendedor, de direita, e aí você vê um monte de gente que era da esquerda e virou de direita. Mas você não vê pessoas que eram de direita e viraram de esquerda. Você não vê pessoas que provaram a liberdade e voltaram atrás. Alguma coisa nos tem que dizer isso. É verdade. O que você acha? Nosso tempo está quase acabando, mas eu queria saber um pouco o que você acha que vai ficar do Paulo Guedes, que fica dessa gestão dele, que fica para a nossa economia ou para o nosso país mesmo. Ótima pergunta, Leda. Olha, eu acho assim, para quem não leu o 1984 de George Orwell, se a gente retroceder institucionalmente, talvez entrem pessoas que queiram reescrever a história. E aí, talvez nem nos livros lá da frente de história das crianças a gente veja tamanhas façanhas que a gente teve ao longo desses anos, né? Com todos os seus defeitos, tá? Porque, de novo, governo sempre vai ter defeito, na minha opinião. E ninguém é perfeito, mas eu acho que a gente tem que olhar também os lados positivos disso. Várias micro-reformas foram feitas. Por exemplo, marco do gás e marco do saneamento. Como é que a gente tem um país com 50% da população sem esgoto no Brasil e os mesmos que fizeram isso... E como é que a gente teve um monte de gente votando contra? Pois é. Os defensores do povo votam contra o saneamento para o povo. Como pode? Como pode isso? E mais, se o Estado se propõe a dar saneamento e nos últimos 70 anos você continua com 50% da população sem, como é que você quer continuar batendo na mesma tecla que é o Estado que tem que te dar isso? Quando você faz uma privatização da SEDAI, que 11 milhões de cariocas passaram a ter do dia para a noite, assim, muito mais investimento. Então a gente teve marco do gás, marco do saneamento, cabotagem, para poucos que conhecem, para falar por cima da cabotagem, que é aquele transporte de cargas, né, de portos dentro do Brasil. Pô, uma empresa para operar aqui no Brasil, ela tinha que ter frota própria. Quanto custa uma frota? O marco da cabotagem permite que empresas internacionais venham e, de repente, aluguem navios que já existem aqui de brasileiros que barateiam o transporte, é competição, é concorrência. Então, eu posso citar N reformas aqui, digitalização dos cartórios, lei das estatais, tem assim, autonomia do Banco Central, que é extremamente importante, que o Lula fala em retroagir. Você não tem país desenvolvido sem ter Banco Central autônomo, senão o Banco Central, que decide a política de juros, a política monetária, fica na mão do executivo. Isso não funciona. A Turquia é assim, veja o que está, a inflação lá está em 100%. Mas enfim, eu posso citar N, mas eu quero que fique uma coisa do Paulo Guedes, que é o que eu falo, que eu vou dentro de casa a gente fala muito disso, que é talvez as mudanças nas entrelinhas da sociedade. Eu acho que tem sim um pedido da sociedade por mais liberdade, talvez ainda não na base geral, mas você tem pessoas que começam a entender o que ele fala e questionar a burocracia estatal e perceber que ela não é tão benéfica quanto se coloca. Então, digitalizar cartórios é legal, né? Porque é chato ir para o cartório e pagar um boleto de 2% de TBI lá com um volume gigantesco. Você fala, para que eu preciso desse cara? Ou você vai reconhecer uma firma, você deixa lá R$50 e tinha que usar dinheiro. Agora você pode fazer Pix e tal. Até esse ano você tinha que usar dinheiro no cartório, assim, em 2022, sabe? Então você começa a perceber que determinadas mudanças, quando elas surtem efeito, facilita a tua vida. E aí eu acho que essa mudança nas entrelinhas a gente não pode deixar morrer. A gente tem que passar adiante para as pessoas. Essa porção facilitadora que ele promoveu é muito importante. É muito importante, Leda. É muito importante. Mostrar para as pessoas e falar, olha só que intrigante. Há 5 anos atrás, a gente só entrava num carro de um desconhecido para nos levar de um lugar ao outro se ele tivesse uma chancela estatal que era uma placa vermelha. Mas nada me garantia que o motorista não era um abusador, um sequestrador, ou o que quer que seja. Nada garantia nada. Hoje você entra na vida com um carro de alguém que você pediu por um aplicativo. A tecnologia por si só, na minha opinião, vai mostrar o que o Paulo Guedes vem batendo. Ou seja,
a burocracia estatal ela está muito mais aí para pisar no nosso pescoço do que facilitar a nossa vida. Em linhas gerais, é o que ele fala. É o que ele fala. A gente precisa de concorrência sem privilégios para que aquele melhor sobreviva. E a sociedade como um todo só tem a se beneficiar com o mercado aberto em concorrência. É mais opção para você comprar. O que isso tem de ruim, meu Deus do céu? Como é que alguém pode ser contra isso? O consumidor optar pelo melhor produto ou serviço que ele quiser. Não pode ter pior. A liberdade é a melhor coisa. Tinha que ser o pilar de todo mundo, né, Dá? Tinha que ser o pilar. Eu fui esses dias dar uma... E já fui algumas vezes durante a pandemia, lá na Jovem Pan, dar umas entrevistas e tal. E é impressionante como lá você se sente, você que vai bastante, né? Você sente muito mais à vontade do que outras emissoras que me chamam, que eu vou, porque lá você pode ser você, né? Não estou fazendo propaganda aqui, não. É que é um lugar em que você pode ser livre. Você falou que a liberdade é o melhor. Então, lugares que te instiguem a ser livres é a melhor sensação do mundo. Claro que é. É a melhor coisa do mundo. Não tem outra. Não poder... Não tem. E não tem volta, né? A gente não quer perder isso. Não, é isso. Você não vê, gente. Ai, virei livre. Não. Pera lá. Não quero mais ser livre. Não, amarra uma bola aqui no meu pé e me deixa preso aqui de novo. Não tem isso. Não rola. Não rola, né? Ah, Bruna, adorei. Eu quero conversar mais com você, tá? Oh, um prazer, Ledade, verdade. Um prazer mesmo. Enorme. Se quiser, quando quiser, fazer ao vivo, um café, enfim, eu adoro isso. Acho que é super importante. Eu assumir esse lado como ideal e prazer para mim. Então, onde eu puder contribuir, de verdade, para mim vai ser um prazer imenso. Para mim também. Muito obrigada. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Imagina, um prazer imenso. Super valeu. Obrigado. Um abração. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, querido. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.